Uma aula de processo legislativo, nossa primeira aula. Estou vendo aqui as saudações de boa noite, né? Enquanto abre o PowerPoint aqui com a nossa aula, boa noite a todas e a todos, tá? Mais uma vez. Só um minuto para compartilharmos a tela. Então, vamos começar aqui, nossa primeira aula de processo legislativo na abordagem constitucional. Os nossos objetivos da aula de hoje, né? Definir o processo legislativo, o procedimento legislativo. Vamos dar uma olhada aqui vamos fazer uma apreciação sobre a noção de processo e a noção de procedimento. Está aplicada aí a questão do processo legislativo. Vamos conhecer as fases do processo legislativo, tanto na abordagem sociológica quanto na jurídica, e vamos conhecer as espécies legislativas previstas na Constituição de 88, lá no artigo 59. Então, para a aula de hoje, se vocês quiserem abrir aí uma janelinha separada aí no computador, no celular, ou então aí na mesa de estudos de vocês, onde vocês estão acompanhando a aula, se quiserem ter à mão a Constituição Federal, é uma dica interessante, né, para a aula de hoje. Já abri lá no artigo 59, tá? Para a gente dar uma olhadinha também nela. Bom, então vamos lá para os nossos primeiros slides. No slide 3, nós temos aqui o conceito de processo legislativo. E aí, nós vamos começar lembrando, né, da importância que, num país democrático, o processo legislativo ele assume. Então, nos países democráticos do mundo ocidental, por exemplo, nós temos democracias representativas com mecanismos, grande parte delas, com mecanismos de democracia direta previstos, tal como plebiscito, referendo. Isso acontece no caso do Brasil, por exemplo. Acontece no caso da Suíça, da França, dos Estados Unidos, de vários outros países. Mas nós temos aí um tipo de democracia mista, mas predominantemente representativa, com possibilidade de interferência do povo direta, inclusive na questão da elaboração de leis, conforme nós vamos ver lá no artigo 61, parágrafo 2º, caput, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Então, é necessário, antes de entrar na temática processo legislativo, entender que em democracias o processo legislativo ele expressa também vontade popular, seja por meio de representantes escolhidos pelo povo que vão compor o poder legislativo, né, num determinado país e cuidar da elaboração legislativa, da modificação das leis, do texto constitucional, enfim. E também a possibilidade do povo participar diretamente do processo, e aqui no caso do Brasil, essa participação se dá por meio de iniciativa legislativa, da possibilidade de ter o poder de iniciativa, né, de apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei com os requisitos, aqueles requisitos do artigo 61, parágrafo 2º, observados, lá do nosso texto constitucional. Tá? Então, uma fala inicial sobre a importância do processo legislativo, é a maneira que o povo tem de participar da elaboração das leis, seja pela via indireta ou representativa, ou pela via direta por meio do poder de iniciativa, no caso do Brasil aqui, tá bom? E vamos lembrar também nesse slide que a noção de processo legislativo ela tem uma pequena variação. Por exemplo, lá nas ciências sociais, os cientistas políticos, os sociólogos, eles adotam uma abordagem um pouco mais ampliada do processo legislativo, procurando entender o que motivou a apresentação daquele projeto de lei. Então, muito antes do projeto ele ser apresentado, né, formalmente apresentado, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, muito antes disso, a sociologia, a ciência política, elas procuram entender como as ideias sobre aquele projeto surgiram, né? O que motivou a necessidade de se apresentar um projeto com aquele conteúdo. Então, na perspectiva sociológica, política, procura-se identificar a origem do processo legislativo na sociedade, ou então na demanda daqueles grupos sociais, políticos, econômicos, que se mobilizaram em torno de um projeto de lei e pressionaram os seus representantes, deputados, senadores, ou então apresentaram a ideia para alguém que tenha o poder da iniciativa,
quais são os grupos sociais, quais são aqueles setores da sociedade que manifestam maior interesse na apresentação daquele tipo de projeto. Então, a perspectiva sociológica, ela considera esses aspectos quando trata do processo legislativo. E a perspectiva jurídica, né, ela é mais restrita, ela é mais limitada, ela vai focar, sobretudo, naqueles atos, já dentro do Congresso Nacional, que são necessários para a produção legislativa, para a produção de leis, para a apreciação de emendas à Constituição, enfim. Então, a definição mais comum que é adotada no direito é essa que tem um sentido jurídico, e daí a colocação da estrelinha aqui. Então, é a noção de processo legislativo muito semelhante à noção de procedimento. Então, é o conjunto ordenado de atos para a produção de leis de um determinado país. Essa definição é a definição mais comum de processo legislativo usada no direito. Tá? Então, muitas vezes, quando vocês abrem aulas ou doutrinas de processo legislativo, às vezes a aula ela é uma aula mais curta, mais sintética, ou a doutrina é uma doutrina mais direta, mais objetiva, e ela já começa apresentando esta definição de processo legislativo para vocês, essa jurídica, né, no sentido jurídico puramente, tá bom? Mas é bom a gente lembrar que por trás da apresentação de projetos de lei existem seguramente a manifestação de vontade, de interesses presentes na sociedade. Tá? Então, isso não está desarticulado completamente, não. Mesmo sendo, por exemplo, a iniciativa de um deputado, de um senador ou do presidente da República, há algum substrato, há alguma base em termos de identificação de interesse social ou político que vai fazer com que aquele projeto ele seja apresentado da forma como foi. Nessa definição mais curta e jurídica que estamos colocando aqui para vocês, ela indica aquelas normas que vão regular a produção de normas gerais, que são as leis. Então, como é que essas leis elas vão ser criadas, como é que elas vão ser modificadas, como é que elas vão ser revogadas, tá? E também, lá na definição de processo legislativo jurídica, então, lá no texto constitucional, na Lei Complementar 95, e outras normas que cuidam do processo legislativo existentes no nosso ordenamento, nós vamos ver também quem é que participa do processo legislativo, seja por meio do poder de iniciativa, aquela possibilidade de apresentar o projeto, ou então seja por meio da discussão do projeto, a participação na discussão, no debate do projeto, da votação do projeto, da apreciação do projeto, do sancionamento ou do veto, enfim, quais são os atores que participam desse processo. Tá? É possível nós identificarmos também isso nos textos jurídicos, né, Constituição, leis, enfim, que tratam do processo legislativo aqui. Esse sentido jurídico é o sentido mais usado, nós vamos usar mais aqui, né, nessa aula. Tá? Então, o entendimento do processo legislativo seria o conjunto de atos realizados para a elaboração de um ato legislativo, e aí nós, com o artigo 59 aberto, nós vamos ver quais são as espécies legislativas que nós temos aqui no Brasil. São 7. São 7 incisos do artigo 59. Então, se puderem estar já com o artigo 59 aberto, dá uma namorada lá nas emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. A medida provisória ela não é lei, mas ela tem força de lei. O decreto legislativo e as resoluções, aí nós vamos ver cada uma daqui a pouquinho, mas quando fala aqui de ato legislativo, nós estamos fazendo menção a essas espécies legislativas. Tá? E aí, nós retiramos aqui de doutrinadores importantes, o Zé Afonso da Silva, o Sampaio, a seguinte visão de processo legislativo: conjunto de atos pré-ordenados, né, um primeiro, o outro vem em seguida, o outro posteriormente, enfim, assim vai, uma concatenação de atos que estão ordenados. Esses atos são realizados pelos órgãos legislativos, e aí nós vamos ver que, em alguns casos, o Poder Executivo ele tem participação no processo legislativo, tá?
visando a criação, a modificação, revogação das normas constitucionais, leis complementares ordinárias, resoluções, decretos legislativos, enfim. Tá? Então, o que é indicado? Claro que nessa aula de hoje, no curso Direito, dá-se mais atenção ao sentido jurídico, mas eu recomendaria a você, usando aí o Olivetti Razon, né? O Nino Olivetti Razon, que é um importante jurista italiano, que é importante que você saiba também que o projeto de lei não sai do nada, não. Tá? Ele não sai do nada. Ele corresponde a determinados interesses que estão presentes na sociedade, sejam eles sociais, econômicos, políticos, culturais, enfim. Então, não existe projeto de lei que seja apresentado assim gratuitamente, sem fundamento nenhum. Não, projeto de lei ele tem algum fundamento, ele tem algum enraizamento em algum interesse que é resgatado lá por quem tem o poder de iniciativa no momento da apresentação desse projeto. Então está aqui com o Nino Olivetti Razon, ele recomenda que nós desenvolvamos aí uma compreensão do processo legislativo que possa unir o sentido sociológico ao sentido jurídico, para termos uma compreensão mais completa desse processo legislativo. Vamos avançar aqui. Então, quais são os tipos de processo legislativo? Bom, aí vocês estudaram lá em Teoria do Estado, lembro bem, os regimes políticos. Por isso que você estuda Teoria do Estado, né, no direito, para fundamentar um pouco o conhecimento de direito constitucional e outras áreas do direito, né, direito internacional, administrativo. Mas quando você estudou regime político lá, você viu que existem democracias, existem autocracias, né, ditaduras, enfim. O tipo de processo legislativo adotado num determinado país, ele tem relação com o regime político adotado por esse país. Então, se o país ele é uma ditadura, por exemplo, o seu processo legislativo vai ser autocrático. Então, o que é o processo legislativo autocrático? Bom, existem os órgãos de cúpula, muitas vezes lá é a presidência da República, no caso de uma ditadura republicana. Então, você tem muitas vezes esse processo legislativo. A figura da grande liderança política elaborando essas leis, fazendo com que pro forma um congresso, um legislativo, entre aspas, endosse a vontade do regime, sem participação popular, ditadura, então sem participação popular. Então, basicamente, as leis são impostas de cima para baixo. De cima para baixo. Tá? São impostas a uma sociedade. Então, não há participação popular nesses processos legislativos associados a autocracias. Ou quando há um tipo de participação controlada, censurada, controlada, apenas para que possa justificar que houve participação popular, quando, de fato, as pessoas não tiveram plena liberdade para expressarem a sua visão acerca daquelas questões levantadas no projeto de lei, por exemplo. Bom, e aí, quando nós temos um regime político democrático, aí nós temos uma variação de democracias representativas, mas que permitem um espaço maior para a deliberação popular, como é o caso da Suíça, por exemplo, em certa medida, no âmbito local estadual, os Estados Unidos, também uma outra referência, e aqueles países que reduzem essa participação popular e privilegiam a participação popular, mas pela via representativa. Tá? O processo legislativo direto, hoje, é muito difícil de colhermos exemplos dele, a não ser em alguns cantões suíços, as chamadas Landsgemeinden suíças. Fora isso, fica muito difícil nós observarmos esse tipo de processo legislativo direto. Tá? Então, o processo legislativo direto, o próprio povo, aí sem a necessidade de representantes, escolhe as normas, as leis que vão vigorar. Então, os exemplos aqui, ó, era assim na democracia ateniense, lá na antiguidade clássica grega, entre 507 e 508, até
322 a.C., nós temos o processo legislativo indireto ou representativo, é o nosso caso, por exemplo. As leis são elaboradas pelos representantes que são escolhidos pelo povo em eleições. Então, vejam bem, mesmo no caso do povo ter o poder de iniciativa legislativa, como acontece no Brasil, e aí a referência ao artigo 61 caput e o parágrafo 2º, que estabelece as pré-condições para que isso ocorra. Mesmo o povo tendo o poder de iniciativa legislativa, ou seja, podendo apresentar um projeto de lei, esse projeto ele vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, né? Vai ser apreciado pela Câmara, pelo Senado, e se for um projeto de lei ordinário complementar e tal, ele ainda vai ao presidente da República. Então, tem os dois poderes trabalhando, no caso de leis ordinárias e complementares, então envolve aí os dois poderes, vão apreciar essa proposta apresentada pelo povo. Não é que o povo tenha a possibilidade de apresentar uma lei, ou seja, um projeto que vire lei imediatamente, não. Mas de forma que o nosso processo legislativo ele se configura como um tipo de processo indireto ou representativo. Está aqui a estrelinha e o exemplo Brasil. Na maior parte dos países do mundo aqui, processo legislativo indireto ou representativo. E o processo semidireto tem a ver com a questão do referendo popular, as leis. Então, aqui você tem uma mistura, processo legislativo direto com processo representativo. Então, os nossos representantes, eles participam da discussão, o projeto de lei passa pelas comissões que deve passar, é discutido no âmbito do Poder Legislativo, mas antes do projeto virar lei, o povo é consultado. E aí, nesse caso especificamente, nós temos um processo legislativo semidireto na aplicação de referendo popular. No caso do Brasil, infelizmente, eu tenho alguma resistência a caracterizar o nosso processo como semidireto, em razão das pouquíssimas experiências que nós tivemos com o referendo aqui no Brasil, seja em âmbito nacional, seja em âmbito local ou estadual. Nós temos pouquíssimas experiências com a aplicação, né, de referendos aqui no Brasil. Então, concluindo esse slide, se alguém perguntar para vocês qual é o tipo de processo legislativo em vigor no Brasil, o processo é indireto ou representativo. Outro ponto para vocês lembrarem bem sobre esse slide é que o tipo de processo legislativo ele vai variar segundo o regime político adotado pelo Estado-nação. Se ele é ditadura, vai ser autocrático. Se ele é democracia, muito provavelmente vai ficar entre o indireto ou representativo e o semidireto, tendo em vista que nós temos poucas experiências com o processo legislativo direto hoje, mundo afora. Tá? Majoritariamente o indireto ou representativo para os países ocidentais, o grosso dos países, né, ocidentais, incluindo aí o Brasil. As fases do processo legislativo. Aí nós, lá no slide 3, dissemos para vocês que existe um sentido sociológico, político para o processo legislativo e existe um sentido jurídico para o processo legislativo. Então, aqui eu separei, porque a forma como se dá a abordagem sobre o processo, ela varia demais. No caso da dimensão sociológica ou política, procura-se resgatar as etapas do processo legislativo antes até do momento em que ele chega a ser registrado na Casa Legislativa. Então, aqui, começa aqui, existem os interesses presentes na sociedade, esses interesses eles vão se articular para apresentar projetos de lei. Aí vão procurar, ou então o deputado foi eleito com uma determinada base, e aí ele já pauta o seu mandato com determinados tipos de projetos de lei, voltados, por exemplo, para a área da cultura, voltados para a área da educação, voltados para a área da agricultura, voltados para a área de infraestrutura, enfim, o deputado ele já tem um nicho de atuação e aí privilegia a apresentação de projetos de lei. Ou então setores da sociedade procuram os deputados, senadores, falando aqui deputado, mas são os representantes, né, de uma maneira geral. Aqui nós estamos com um processo legislativo constitucional, federal,
e como a simetria aplicada no caso do processo legislativo, as assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as câmaras municipais, elas aplicam esse processo por simetria, tá bom? Não significa que o processo legislativo tenha as mesmas espécies legislativas do processo federal, não. Mas normalmente tem. Tem algumas que ficam de fora. Tem alguma diferença do processo legislativo federal em relação ao estadual e ao municipal. Por exemplo, o processo legislativo federal ele é bicameral. Você tem a Câmara e o Senado. Isso você não tem nos estados, né? Só tem a Assembleia Legislativa. Lá no Distrito Federal você tem a Câmara Legislativa e no município você tem as câmaras municipais. Então, tanto nos estados, quanto no Distrito Federal, quanto nos municípios, o processo ele é unicameral. Já no âmbito federal, ele é bicameral, porque envolve Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, isso impõe alguma diferença, pequenas diferenças em relação ao processo legislativo no âmbito federal em relação aos demais, né? Então, o foco do nosso curso aqui é o processo legislativo federal, tá? E é adequado esse foco porque muito do processo legislativo, naquilo que se aplicar no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vai copiar do processo legislativo federal. É o que a gente chama de simetria. Então, vamos lá. Na dimensão sociológica e política, os interesses presentes na sociedade eles afloram, né, se articulam para a apresentação de projetos de lei. Tá? Às vezes mobiliza-se a sociedade, aí, a iniciativa popular, às vezes procura lá o deputado, o senador, o presidente da República, aqueles que têm poder de iniciativa e procuram esses que têm poder de iniciativa legal para poderem apresentar o projeto de lei que atenda aquele interesse. Tá? Então, tem a demanda da lei e a iniciativa legislativa. Aqui na iniciativa legislativa ó, já entra no processo legislativo no sentido jurídico. Aí o projeto de lei, ele já dá entrada, né, numa das casas legislativas e ele já caminha lá, segundo os procedimentos previstos no texto constitucional e nas leis afetas ao processo. Aí passa em comissões, o normal, né, pode ir a plenário, né, dependendo da situação. Quanto mais importante, maior é a necessidade de passar pelo plenário. Há as discussões, os debates, muitas vezes essas discussões e debates envolvendo, inclusive, setores da sociedade, né, por meio de audiências públicas ou então por meio da participação usando a internet. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, nesse processo de discussão, de debate, depois a aprovação da lei ou não, ou o seu arquivamento, e aí vem as etapas finais relacionadas às providências que têm que ser tomadas para a entrada da lei em vigor, a promulgação, a publicação, enfim. Então, aqui estão as fases, quando adotamos uma perspectiva sociológica ou política do processo legislativo. E no plano jurídico, na dimensão jurídica, nós temos principalmente, tem alguma divergência na doutrina, mas quando nós recorremos ao regimento, né, da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, nós vemos destacado principalmente essas três fases. A fase introdutória, que é a fase de iniciativa. Então, aqui nessa fase de iniciativa, a elaboração do projeto de lei e a apresentação desse projeto à Casa Legislativa. Depois que esse projeto ele é registrado e ele começa a tramitar aí, a fase constitutiva, em que o projeto é debatido, ele é discutido, ocorre aí a chamada deliberação parlamentar, ele é discutido nas comissões, pode ir a plenário. Quanto mais importante o projeto, maior a possibilidade dele ir a plenário. Ir ao plenário também depende muito de quem apresentou o projeto, ele é urgente, se ele não é, enfim. Nessa fase de deliberação parlamentar, pode acontecer a proposição de emendas ao projeto. As emendas são possibilidades de modificação do projeto, né, de alteração do projeto. Então, as emendas têm a ver com essa ideia. E a votação desse projeto, ok? Então, passou por tudo isso aí nas casas do Congresso Nacional. Nós temos
a parte da deliberação executiva, que tem a ver com a chamada sanção ou veto do presidente. Não são todas as espécies legislativas que têm a fase da deliberação executiva. Vocês vão ver, por exemplo, que no caso de emenda à Constituição, não existe deliberação executiva, a emenda não vai ao presidente para que ele aprove. Também, naqueles casos de decreto legislativo, naqueles casos de resoluções que estão afetos ao Congresso Nacional, ou então à Câmara e ao Senado, ou seja, todas as resoluções, todos os decretos legislativos, eles também não têm fase de deliberação executiva. Basicamente, quem tem a fase da deliberação executiva, ou seja, que vai ao presidente para que ele possa avaliar o projeto, ou sancionar ou vetar o projeto, é o projeto de lei ordinária, o projeto de lei complementar e o chamado projeto de lei de conversão. O que é o projeto de lei de conversão? É quando o presidente ele apresenta uma medida provisória ao Congresso Nacional, e aí essa medida provisória ela começa a tramitar na Câmara dos Deputados, por exemplo, depois vai ao Senado Federal, normal, esse é o caminho mais comum. E aí, o que acontece? Essa medida provisória ela é muito modificada. O Congresso Nacional apresenta, quem modificou, apresenta um projeto de lei de conversão, que seria aquele conteúdo da medida provisória modificado. Como houve a modificação na medida provisória, aí é necessário que ela seja submetida à sanção presidencial. Então, o projeto de lei ordinária, o projeto de lei complementar e o projeto de lei de conversão precisam da fase de deliberação executiva, que é aquela na qual o presidente avalia o projeto, manifestando a sua concordância, sancionando o projeto, portanto, o projeto vira lei, nesse momento, ou então vetando o projeto. E aí, no caso do veto, nós vamos ver um pouco mais à frente, que o projeto ele retorna à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa possa apreciar, no nosso caso aqui é o Congresso Nacional, que é Câmara e Senado juntos, que vão apreciar o veto do presidente e derrubá-lo, ou então manter o veto, tá bom? Aí nós vamos ver as questões do veto detalhadamente, slides aí à frente. Então essa é a fase chamada fase constitutiva. E a última fase na dimensão jurídica é a fase complementar, em que nós temos a promulgação e a publicação do projeto de lei. Então, a promulgação ela transforma o projeto em lei e a publicação ela é referência em termos de tornar válido aquela lei. Então, às vezes, prevê-se, por exemplo, um vacatio legis, aí vai ser, a vigência vai passar a se dar no momento futuro, mas normalmente a publicação ela traz esse efeito da lei passar a valer a partir dali, tá? Então a publicação seria aí o último ato do processo legislativo, então colocando fim a esse processo. Então nesse slide 5 nós explicamos para vocês as fases do processo legislativo na dimensão sociológica e política e na dimensão jurídica. Claro que vocês vão dar uma atenção maior para estudar, quando for estudar para concurso de câmaras municipais, de assembleias legislativas, do Senado ou da Câmara, vocês vão dar atenção à dimensão jurídica. Vamos avançando aqui. Vamos então fazer o comentário sobre cada uma dessas fases, tá? A fase introdutória ou de iniciativa. Então, a nossa Constituição, se vocês observarem lá no artigo 61, por exemplo, no artigo 62, no artigo 60, o artigo 60 trata de emenda à Constituição. O artigo 61 trata de leis ordinárias e complementares. O artigo 62, a medida provisória. E assim sucessivamente, para as outras espécies legislativas, a nossa Constituição ela vai determinar quem é que tem a possibilidade de apresentar projetos de lei, quem é que pode apresentar projeto de emenda à Constituição, quem é que apresenta a medida provisória, quem é que apresenta o decreto legislativo, quem é que apresenta as resoluções, quem é que apresenta aí a lei delegada, como é que a lei delegada ela funciona, tudo isso está lá na Constituição, no espaço entre o artigo 59
e o artigo 69, tá? Então, no nosso caso, nosso Poder Legislativo Federal, ele é bicameral, é composto de duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, essa aqui, né, o prato virado para cima, e o Senado Federal, essa casa aqui, ó, o prato virado para baixo. O Senado Federal é considerado a Câmara Alta, né, a representação dos estados, do Distrito Federal. Então, a federação, os assuntos de federação são especialmente relacionados ao Senado Federal, e a Câmara Baixa com a representação do povo. Então, onde tem mais povo, tem mais representantes, né? São Paulo tem mais representantes que Minas Gerais tem mais representantes que o Rio de Janeiro, e por aí vai. Então, no caso do Senado Federal, os estados eles têm a mesma representação, mesmo número de representantes, como vocês devem se lembrar de ter visto lá na teoria do Estado aí conosco, tá bom? Então, essa fase introdutória ou fase de iniciativa, como está descrita lá na Constituição, também vai determinar em qual casa, em qual dessas câmaras ou casas o projeto ele se iniciará. No caso do Brasil, está disposto na nossa Constituição que a maioria dos projetos de lei eles têm início de tramitação na Câmara dos Deputados. Então, aqueles projetos apresentados por deputados, por comissões de deputados, aqueles projetos apresentados por outros poderes, por exemplo, pelo presidente da República, pelos tribunais superiores, pelo procurador-geral da República, aqueles projetos que são apresentados por iniciativa popular, todos eles começam a tramitar na Câmara dos Deputados. E no Senado Federal, iniciam a sua tramitação no Senado Federal aqueles projetos apresentados por senadores, comissões do Senado, por senadores. Então, a tramitação ela tem origem lá no Senado Federal. Existem comissões mistas no Congresso Nacional, ou seja, que são compostas por deputados e senadores simultaneamente. E aí, em relação aos projetos apresentados por essas comissões, projetos de lei, por exemplo, há um revezamento. Uma vez que essa comissão apresenta um projeto, ela começa na Câmara, na outra no Senado, o outro projeto vai começar na Câmara e o outro no Senado, e assim sucessivamente, tá bom? Então, no processo legislativo brasileiro, para grande parte dos casos, a casa iniciadora, que é por onde se inicia a tramitação do projeto, será a Câmara dos Deputados, tá? E aí, a casa revisora, no caso da casa iniciadora ser a Câmara, a revisora vai ser o Senado. Então, o Senado é que vai revisar os projetos de lei que são enviados pela Câmara. No caso do Senado ser a casa iniciadora, quando, por exemplo, um senador apresenta um projeto de lei, aí a Câmara dos Deputados vai funcionar como casa revisora, tá? Então, isso aqui é importante, você saber qual é a casa iniciadora e qual é a casa revisora dos projetos, tá bom? Isso vai ser bem importante no caso aqui do entendimento do processo legislativo, tá? Isso tem a ver com a seguinte questão. Quando a casa revisora ela modifica o projeto enviado pela casa iniciadora, o projeto tem que voltar à casa iniciadora para que ela possa apreciar as modificações. E aí a casa iniciadora vai definir o formato final do projeto, enviando-o ao presidente da República, nos casos de projeto de lei ordinária, de lei complementar e de projeto de lei de conversão. Bom, então, a fase de iniciativa ou fase introdutória tem a ver com essas questões. A fase constitutiva é da identificação de quem pode iniciar o processo legislativo. E aí, se você for dar uma lidinha lá na Constituição, você vai ver que tem diferença entre quem pode iniciar uma emenda, um projeto de emenda à Constituição. Então, vamos comparar a emenda à Constituição com um projeto de lei, só a título de exemplificação. Um deputado só pode apresentar projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar. Um senador só pode apresentar projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, mas projeto de emenda à Constituição, não. Tem que ser 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Por exemplo, essa fase da iniciativa ou a fase introdutória,
ela tem variações dependendo da espécie legislativa que nós estamos fazendo menção, tá? Na medida em que avançarmos no nosso curso na explicação do rito processual legislativo, vocês vão ficar mais conhecedores disso. Muito bem. Na fase constitutiva, é que o Congresso Nacional vai analisar, vai discutir o texto e vai decidir como que o projeto vai ter o seu formato final, como vai ser o formato final daquele projeto. Então, a fase constitutiva, ela pega desde a análise e discussão até a decisão final sobre como o projeto ele vai ter o seu formato final, qual é o seu projeto, a sua feição final para a transformação dele em lei, ou então para o seu arquivamento. Durante o momento de discussão, os parlamentares eles podem apresentar propostas de modificação do projeto, tá? E aí nós temos que lembrar que a proposição de emenda parlamentar é uma prerrogativa do representante, do deputado ou do senador, ou seja, o processo legislativo ele tem que abrir um momento que vai permitir ao deputado ou ao senador a apresentação de propostas de modificação do projeto avaliado, tá? E depois, posto em discussão. O povo ele pode participar dessa discussão por meio de audiências públicas, muito comum quando se tratar de projetos de lei que são muito importantes, têm muito impacto na vida da sociedade, ou então pela internet. Eu não sei se vocês já participaram, muito provavelmente vocês já devem ter participado, daquelas enquetes que o Congresso Nacional ou o Senado promovem, perguntando ao cidadão qual a opinião dele sobre o projeto de lei, se concorda com aquele projeto, se discorda. Então, a fase da deliberação parlamentar, que é a primeira fase da fase constitutiva aqui, ó, ela implica na discussão, na votação, e ela inclui também, antes da votação, a possibilidade de modificações no projeto de lei, ou seja, a possibilidade de que emendas sejam apresentadas, apreciadas, enfim, na fase constitutiva. Aqui nós mostramos que, além da deliberação parlamentar da fase constitutiva, há, em alguns casos, naqueles casos de projeto de lei ordinária, naqueles casos de projeto de lei complementar e naqueles casos de projeto de lei de conversão, que é aquele em que se modifica uma medida provisória e o legislativo ele tem que apresentar um projeto de lei. E aí, havendo modificação, é necessário submetê-lo à apreciação do Poder Executivo, do Presidente da República. Então, nesses casos, nós temos o envio do projeto ao Presidente da República. Então, o processo legislativo ele envolve, para leis ordinárias, leis complementares e lei de conversão, projetos, né, dessas leis, o envio ao Poder Executivo para que ele possa manifestar a sua leitura sobre o projeto, a sua opinião sobre o projeto. Tá? Então, a deliberação executiva, o Congresso vai remeter o projeto ao Presidente da República e o presidente vai dizer se ele concorda. Aí, quando ele manifesta a concordância, é a sanção e sanciona o projeto de lei, dizendo está tudo ok, eu analisei o projeto de lei em relação aos aspectos políticos que tem a ver com a identificação do interesse popular, em relação aos aspectos jurídicos, se ele é constitucional. Então, eu, presidente da República, analisei o projeto, concordo com ele, acho que o projeto atende ao interesse público e também que o projeto é constitucional e, por isso, eu vou sancioná-lo. Tá? Aí o projeto vira lei. Então, aí vai para as fases seguintes, promulgação e publicação, o projeto vai virar lei. Mas o presidente pode discordar do projeto. E aí ele pode manifestar a sua discordância com base em dois argumentos. Né? Um argumento político, fere o interesse popular, ou então com base no argumento jurídico, é inconstitucional. Ou então, né, numa terceira hipótese, o presidente pode dizer que o projeto fere o interesse popular e também é inconstitucional. Ou seja,
ele não atende aos requisitos nem político e nem jurídico, e por isso ele está vetando o projeto. No caso do presidente vetar o projeto, ele vai lá para o Congresso fazer a apreciação do veto. E aí, com a sanção, encerra-se a fase constitutiva. O veto ainda tem o dever de casa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai apreciar o veto do presidente da República, e aí nós vamos ver como isso acontece no slide seguinte. Tá? Então, no caso da sanção, a sanção pode ser expressa por escrito. O presidente tem um prazo para fazer uma avaliação do projeto, ele tem 15 dias úteis para fazer a avaliação do projeto. Então, se ele concordar com o projeto, ele tem esse prazo aí para dizer por escrito que concorda com o projeto. A sanção pode ser tácita se nesse prazo, no decorrer desse prazo de 15 dias úteis, o presidente não disser nada. Não disser nada. Aí supõe-se que ele está concordando com o projeto e é o que nós conhecemos como sanção tácita. Tá? Então, sancionou, colocou fim à fase constitutiva. Vetou, o projeto vai para o Congresso Nacional, tá bom? Então, lá no Congresso Nacional, ele vai Congresso em sessão conjunta, mas tem uma observaçãozinha aí em relação a essa sessão conjunta. Na verdade, na fase de discussão, de debate, a sessão é conjunta, né? Então, eles participam, deputados e senadores, da fase de discussão, né, conjuntamente. Mas no momento da deliberação, né, da definição, da votação lá dos deputados e senadores, isso é feito em separado. Isso é feito em separado, primeiro na Câmara dos Deputados, normalmente, e depois no Senado Federal. Tá? E aí, como tem que ter maioria absoluta na Câmara e no Senado Federal, se não atingiu maioria absoluta na Câmara, não é necessário ir ao Senado, porque já pressupõe que um dos requisitos não foi alcançado, então o processo ele se conclui ali. Tá? Então, vamos ver como é que acontece os pormenores aí do veto do Congresso Nacional. Primeiro, alertando que nós somos um país presidencialista e, como um país presidencialista, há o Instituto do Veto, que abre o espaço para que o Poder Executivo ele possa discordar do Poder Legislativo. Então, nos países que são parlamentaristas, não há esse Instituto do Veto, há a possibilidade de dissolução do parlamento pelo primeiro-ministro, como há também a possibilidade do parlamento destituir o primeiro-ministro. Então, no parlamentarismo, o executivo e o legislativo eles têm que concordar acerca, né, dos projetos. Quando há discordância e o executivo não consegue a aprovação dos seus projetos no legislativo, uma dessas duas coisas vai ocorrer: ou a dissolução do parlamento pelo primeiro-ministro, ou então a moção de desconfiança do parlamento em relação ao primeiro-ministro, ele cai e vai ser substituído por outro. No nosso caso, nós somos um país presidencialista, então o Instituto do Veto ele existe para oportunizar a discordância entre o legislativo e o executivo no que diz respeito aos projetos de lei. Tá? Então, o veto ele é sempre expresso, motivado, e aí a motivação ela é jurídica ou política, né? O presidente precisa dizer se ele é constitucional o projeto, se ele não for, ele veta. E a motivação política é se ele atende ao interesse público. Se ele não atender o interesse público, o presidente pode vetar. E, às vezes, como eu disse para vocês no slide anterior, o presidente pode entender que o projeto é inconstitucional e não atende ao interesse público, ou seja, não passa nem na análise jurídica, nem na política. E aí ele vai indicar isso na motivação. O veto também ele é relativo. Por que ele não é absoluto, né? Ou seja, o presidente não tem a última palavra, quem tem a última palavra é o Congresso Nacional. Ele pode, o Congresso, derrubar o veto do presidente por maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, conforme eu já expliquei para vocês. Então, essa sessão conjunta aqui que está prevista no texto constitucional, atualmente, depois das modificações do rito dos projetos de lei lá no Congresso Nacional,
nós temos a seguinte forma desse veto ser apreciado. A discussão e o debate é feito conjuntamente, mas no momento da votação, as casas são separadas e aí colhe-se a opinião da Câmara dos Deputados, normalmente, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Às vezes, quando o projeto ele teve iniciativa no Senado, é o Senado e depois a Câmara. Mas, normalmente, a Câmara e depois o Senado, tá? Então, tem que ter maioria absoluta na Câmara e maioria absoluta no Senado. E o conceito de maioria absoluta é a metade, é um número superior à metade de deputados e um número superior à metade dos senadores. No caso dos deputados federais, 257 deputados, no caso dos senadores, 41 senadores. O quórum aí para a derrubada do veto relativo à maioria absoluta. A votação é ostensiva, então muito cuidado com isso. Antigamente a votação era secreta, hoje não. Ela é uma votação ostensiva, ou seja, ela é aberta e nominal. E aí conhece-se dessa forma a posição do deputado a respeito do conteúdo do veto. O veto ele pode ser total, todo o projeto de lei, o presidente vetar todo o projeto de lei, ou ele pode ser parcial. E aí, no caso dele ser parcial, ele pode vetar, por exemplo, um artigo, um parágrafo, um inciso, mas na íntegra. A posição do veto ela acontece durante os 15 dias úteis que nós mencionamos que o presidente tem para avaliar o projeto. Então, durante esses 15 dias úteis, aí, o presidente vai avaliar se ele sanciona ou se ele veta. E, após ele ter vetado, o veto é publicado no Diário Oficial da União e o presidente vai encaminhar para o Congresso Nacional em até 48 horas a mensagem de veto. E, a partir desse momento, o Congresso Nacional vai ter 30 dias para apreciar esse veto. Tá? Então, vamos imaginar, 30 dias. Venceram os 30 dias, o que acontece? Né? Bom, se o Congresso não apreciou o veto ainda, vai haver o trancamento da pauta, né, do Congresso Nacional e o primeiro projeto que será avaliado após esse período de 30 dias vai ser exatamente o veto presidencial, a questão do veto presidencial. Então, ele tem o poder de trancar a pauta e de ser colocado lá na ordem do dia, em primeiro lugar, para ser apreciado. Tá? Normalmente, com relação à apreciação de vetos, o Congresso Nacional já tem definido essa apreciação, ela tem o costume de ocorrer na terceira terça-feira de cada mês, então, habitualmente, o Congresso aprecia os vetos nesse momento, tá bom? Então, aqui, para rejeição do veto, lembrando, é necessária a maioria absoluta de deputados e de senadores. Esses votos são computados separadamente, conforme eu falei para vocês. Então, apesar de ser uma sessão conjunta, a contabilidade dos votos ocorre em separado. Tá? Se for registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em uma das casas, o veto vai ser mantido. Ou seja, o Congresso não vai conseguir derrubar o veto presidencial. Os votos da outra casa somente serão apurados se o veto for rejeitado na primeira, conforme eu falei para vocês. Se a Câmara não conseguiu derrubar o veto presidencial, não adianta passar a bola para o Senado, porque o requisito que a Constituição estabelece é que Câmara e Senado devem, por maioria absoluta, derrubarem o veto presidencial. Então, se faltou na Câmara, não adianta submeter à aprovação do Senado, porque já estará comprometida a derrubada do veto presidencial. Então, o veto vai ser mantido e aí vai seguir o seu curso, o projeto de lei, para sua promulgação e publicação. Caso o veto seja rejeitado, o projeto apreciado vai ser encaminhado para promulgação pelo presidente em até 48 horas. Agora, vejam que interessante. O presidente da República, ele pode, por exemplo, não cuidar da promulgação, se omitir. Na omissão dele, a Constituição estabelece que o presidente do Senado vai ter um prazo igual, de 48 horas, para fazer a promulgação do projeto de lei, ou seja, transformar o projeto de lei em lei,
E se o presidente do Senado não o fizer, o vice-presidente do Senado o fará, tá? Esse mesmo procedimento vai ser adotado também após a sanção, a promulgação da lei, se a promulgação da lei não for feita pelo presidente da República. Então, se o presidente da República sancionar um projeto de lei, normalmente ele cuida da sua promulgação e da sua publicação. Na omissão desse, é o presidente do Senado ou o vice-presidente do Senado é quem vão cuidar dessa promulgação e para as providências de publicação, ok? Então, é a fase da deliberação executiva, que, conforme nós dissemos, ela é aplicada apenas ao projeto de lei ordinária, ao projeto de lei complementar e ao projeto de lei de conversão. Então, finda essa fase constitutiva, nós temos a fase complementar. A fase complementar, nós temos a promulgação e a publicação. A promulgação é o momento em que o projeto de lei se transforma em lei, e aí essa lei ela passa a existir, e a publicação é a forma pela qual o projeto é levado ao conhecimento da sociedade. Então, para a lei vigorar de fato, para ela ter vigência, é necessária a sua publicação, tá bom? Vamos tratar agora, a partir de agora, da identificação das espécies legislativas que nós temos previstas aí na parte que trata de processo legislativo do nosso texto constitucional. Lembrando a vocês, o processo legislativo ele extrapola o texto constitucional, mas a Constituição ela dá uma atenção especial ao processo, então muita coisa a gente encontra no próprio texto constitucional. E esse processo legislativo ele vai ser desdobrado a posteriori nos regimentos das casas legislativas. No caso do rito do processo legislativo federal, nosso olhar é no Congresso Nacional, é para o Congresso Nacional, e lá nós teremos 3 regimentos que vão nos interessar. O regimento comum do Congresso Nacional, o regimento interno da Câmara dos Deputados e o regimento interno do Senado Federal, né? Então, vão ser desdobrados aí. E tem outras leis, por exemplo, a Lei Complementar número 95, que também nos auxilia no entendimento do processo legislativo no seguinte aspecto, em como fazer um projeto de lei, que tipo de redação se adequa ao exigido pelo nosso país, enfim, isso está disposto, por exemplo, na Lei Complementar 95. Então, tem outras leis que acabam até de outras áreas do direito, como, por exemplo, direito tributário, no próprio texto constitucional, no que diz respeito à parte do direito tributário, tem coisas que conversam com o processo legislativo aqui, mas principalmente, neste momento da nossa aula de hoje, nós vamos tratar das espécies legislativas, e essas espécies elas são enumeradas lá no artigo 59 da Constituição, que eu reproduzo aqui integralmente no slide 11, e vai do artigo 59 ao artigo 69. Então, do artigo 60 ao artigo 69, nós temos, por exemplo, o processo legislativo das emendas à Constituição, dos projetos de lei complementar e ordinária, da medida provisória, do projeto de lei delegada. Nesse trecho também faço menção a algumas aplicações das resoluções, dos decretos legislativos, enfim, seria basicamente isso. Então, nós temos nessa parte do artigo 59 ao artigo 69, a parte mais voltada para o desenho do processo legislativo no texto constitucional. E as espécies que lá no artigo 59 aparecem são as seguintes. Nós temos emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, são 7 espécies legislativas, basicamente organizadas em 2 níveis de hierarquia, né? O nível legal e o nível constitucional. A gente vai ver no início da nossa aula 8 isso. Tá? No parágrafo único do artigo 59, diz o seguinte, que lei complementar vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Essa lei complementar
e a Lei Complementar número 95, de 1998. Né? Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessa lei. Talvez dê algum tempo da gente falar sobre ela, se não der tempo, eu vou deixar como a minha aula sobre técnica legislativa como conteúdo complementar para vocês, tá bom? Mas ensina a montar um projeto de lei, o que o projeto tem que ter, quais são as partes do projeto de lei que tem que ser observadas, o tipo de redação, enfim, esse aqui é o conteúdo. Basicamente associado a uma parte dessa matéria que se chama técnica legislativa, tá bom? Então, estão aí as 7 espécies legislativas, vamos tratar de identificá-las. E digo a vocês que conhecer essas 7 espécies é fundamental na disciplina Direito Constitucional, Processo Legislativo, enfim, são conteúdos relacionados a essa parte que são muito cobrados em concursos, tá? Então, vamos aí visitar aí as primeiras espécies, eu dividi, se não me engano, em 2 slides. Então, vamos para um primeiro slide que trata da emenda à Constituição, da lei complementar, da ordinária e da lei delegada. Então, a emenda à Constituição, tenho certeza que não é novidade nenhuma para vocês, já devem ter visto no direito constitucional esse conteúdo. A emenda à Constituição é a possibilidade de nós alterarmos o texto constitucional, modificarmos o texto constitucional, enfim. Nós temos a possibilidade de emenda prevista no artigo 59, a revisão não cabe aqui, ela já foi prevista lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é uma outra possibilidade de se alterar o texto da Constituição. Então, aqui não confundam emenda com revisão constitucional, a emenda é diferente. E as mudanças que a emenda promove, elas são pontuais, né, relacionadas a determinadas partes, né, do texto constitucional. Normalmente, um artigo, um conjunto de artigos, ou então parágrafos, alíneas, enfim, partes do texto constitucional. Mas são alterações bem localizadas, tá? Não são alterações genéricas, como acontece na revisão, em que se faz a revisão da Constituição como um todo, né, normalmente. Então, a emenda à Constituição, ela se destina a alterar o texto da Constituição, e esse texto alterado, então, se o projeto de emenda à Constituição começar a tramitar no Congresso Nacional, concluir a sua tramitação com a aprovação, aquele conteúdo do projeto ele vira parte do texto constitucional, vai virar parte do texto constitucional. Então, a próxima vez que você for ler a Constituição, numa versão atualizada, você já vai ler aquele dispositivo com o texto da emenda, daquela emenda que foi aprovada. E, normalmente, dependendo da edição da Constituição, tem essa sinalização lá, para você saber que aquele texto ele foi modificado pela emenda tal, tal, do ano tal, tal, tal. Tá? A lei complementar, ela regulamenta dispositivos constitucionais, mas de uma maneira bem especial. Por quê? Porque a Constituição expressamente prevê a regulamentação por lei complementar, que é o que acontece no artigo 59. Observem bem aqui o parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, esta elaboração das leis, a redação das leis e a forma das suas alterações e consolidação, elas vão estar presentes numa lei complementar. Então, apenas por lei complementar, esse conteúdo pode aparecer. Então, é um bom exemplo para a gente firmar essa compreensão de que a matéria que está definida na lei complementar, ela aparece expressamente no texto constitucional. Aí são vários os dispositivos com exemplos de que a lei complementar é que deve regulamentar um determinado dispositivo constitucional. Dei o exemplo do artigo 59 porque usei ele na abertura dessa parte, né, da nossa aula, então, para aproveitá-lo. Mas tem vários outros lugares da Constituição em que se prevê que uma determinada regulamentação deve se dar por lei complementar, ok? E o Constituinte, ele
fez dessa forma por entender que a lei complementar trata de assuntos mais sensíveis, né, considerados mais importantes. E, por isso, conjugado a essa importância, ela pressupõe também um quórum de aprovação diferenciado, um quórum de maioria absoluta, conforme consta lá no artigo 69 do texto constitucional. Tá? Então, o conceito de lei complementar é este. Tem que prestar bastante atenção. Na aula 8 eu separei um momento para discutirmos a diferença entre lei complementar e lei ordinária, que é um assunto que muitos alunos fazem confusão. Aliás, essa confusão ela aparece refletida na própria doutrina, né, do direito constitucional. Nós vamos ver isso, tá? Então, vamos ver as principais diferenças entre a lei complementar e a lei ordinária e vamos falar a respeito da hierarquia entre um e outra, se existe ou se não existe, tá bom? A lei ordinária, ela também está destinada a regular ou regulamentar dispositivos da Constituição. Mas aqui, a lei ordinária, ela faz isso de uma maneira, né, mais geral. Não há necessidade nenhuma de se ter uma preocupação em estabelecer ritos especiais aqui na lei ordinária. A lei ordinária, o conceito dela é um tipo de lei que pode regulamentar dispositivo constitucional. Tá? Muito bem. A matéria da lei ordinária a gente chama de uma matéria residual. Então, é aquela matéria que não cabe à lei complementar, que não cabe à resolução do Senado, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que não cabe a decreto legislativo. Então, aquilo que não cabe às outras espécies legislativas e é projeto de lei que regulamenta dispositivo constitucional é lei ordinária. Por isso, seu campo aí ele é residual, tá? E a lei delegada? A lei delegada, basicamente, a grande diferença dela está no fato da lei delegada surgir em razão de uma solicitação do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo entende que determinada matéria que lhe é cabível, ele deveria solicitar a autorização para fazer uma lei delegada e o Congresso Nacional vai avaliar essa solicitação. Tá? E aí nós vamos ter um espaço na nossa disciplina para tratar especificamente do processo legislativo da lei delegada, que é um processo interessante. Ele tem, por exemplo, a autorização ela se dá por meio de uma resolução do Congresso Nacional. Essa resolução ela pode determinar os limites em que o Poder Executivo ele poderá tratar esta delegação. Se ele vai fazer a lei por inteiro e apenas enviar essa lei para a conferência do Congresso Nacional para que ele afira se está dentro dos limites da delegação que foi dada e promover aí os procedimentos para a sua promulgação e publicação, ou então se o Congresso ele vai apreciar essa lei que o Executivo enviou, e aí a questão da apresentação de emendas ela não pode se dar. Então, nós vamos detalhar isso quando tratarmos do processo legislativo da lei delegada. Agora, para a nossa finalidade aqui no slide 12, o importante é que você entenda que a lei delegada tem esse nome porque é uma delegação que o Congresso Nacional dá ao Poder Executivo, ao Presidente da República, para que ele disponha e trate de determinada matéria por meio de uma lei. Então, ele faz a lei, o Poder Executivo faz a lei, tá bom? Por isso, lei delegada. E aí, compreendendo o conceito de lei delegada e mais à frente de medida provisória, nós vamos ver que a função legislativa ela é predominantemente realizada aqui no Brasil pelo Poder Legislativo. Mas isso não significa que o Poder Legislativo é o único poder que pode cuidar de elaboração legislativa. Então, nós temos
espaço para que o Poder Executivo, por exemplo, cuide disso. O exemplo da lei delegada, o exemplo também da medida provisória, apesar de não ser lei, mas tem efeito de, né? Então está aí a emenda à Constituição, a lei complementar, a lei ordinária e a lei delegada. Resumidamente, emenda à Constituição para mudar o conteúdo do texto constitucional, a lei complementar tem previsão expressa da sua aplicação, da sua utilização, do seu uso no próprio texto constitucional. Então aparece lá que determinado assunto deve ser regulamentado por lei complementar, trata normalmente de matérias mais importantes, em razão de ter um quórum, né, de aprovação diferenciada, maioria absoluta. E aí, quando você fala de maioria absoluta, você conta todos os deputados da Câmara dos Deputados e todos os senadores do Senado Federal. Então, 503 deputados, a maioria absoluta disso daria 257, e 81 senadores, a maioria absoluta disso daria 41 senadores. Tá? A lei ordinária trata de matéria residual, ou seja, o que é matéria residual? Que não cabe à lei complementar, que não cabe às outras espécies legislativas, como, por exemplo, resoluções, decretos legislativos, enfim. Então, a lei ordinária trata disso. A lei delegada é uma solicitação que o Executivo faz ao Legislativo, ao Congresso Nacional, para elaborar uma lei. Vamos avançando aqui para as três últimas. A medida provisória. A medida provisória, ela é produzida pelo presidente da República, né, pelo Poder Executivo, mas ela será apreciada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz a checagem do controle de constitucionalidade, né, para saber se ela é urgente, se ela é relevante, são condições da edição da medida provisória. Ela não é lei provisória, o próprio nome já diz, 60 dias prorrogáveis por mais 60, tem efeitos em trancamento de pauta. Tudo isso sobre o rito da medida provisória vai ser visto na nossa última aula. Tá? É um rito bastante complexo, né, o da medida provisória. Na minha opinião, dentre todos eles, o mais complexo merece uma atenção, né, especial. Tá? Mas está aí, então, o conceito da medida provisória. O resultado da medida provisória é que ela poderá ser, né, se for aprovada, transformada numa lei. Se o Congresso modificar a medida provisória no âmbito das discussões da medida e etc., ele tem que fazer um projeto de lei de conversão, e esse projeto de lei de conversão vai tramitar. Esse projeto de lei de conversão, por ter sofrido modificações feitas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, ele tem que ir à sanção ou veto do presidente da República. Vai para a apreciação do presidente da República. A medida provisória, se ela tramitar sem modificações, sem alterações, não precisa de ir à sanção do presidente da República, tá? Tendo em vista que foi ele quem apresentou o texto. E vamos falar das duas últimas espécies legislativas aqui, são importantes também, o decreto legislativo e a resolução. São diferentes, a diferença é importante vocês compreenderem. O decreto legislativo, vocês vão olhar principalmente, mas não só, mas principalmente para o artigo 49 da Constituição. Então, lá no artigo 49, nós temos as competências exclusivas do Congresso Nacional listadas, né, um artigo que tem muitos incisos importantes. Nós já visitamos o artigo 49, por exemplo, quando tratamos do direito internacional, aqui nesse semestre. Não sei se vocês estão lembrados do papel do Congresso Nacional no que diz respeito aos tratados, a aceitação de tratados internacionais que o Brasil assinou. Isso está lá no artigo 49, a questão do referendo, o plebiscito, também está lá no artigo 49, a autorização para o presidente sair do país por mais de 15 dias, também está lá no artigo 49, uma série de questões que são de competência exclusiva. Não é competência exclusiva nem da Câmara e nem do Senado, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, o Congresso apreciando essas questões aí. Então, esse decreto legislativo ele vai regular as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, está lá no artigo 49, vai ser por decreto legislativo, mas não só no artigo 49. Tem poucos outros casos que extrapolam, né, o artigo 49, como, por exemplo, quando o Congresso Nacional trata
de regular as relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias que foram rejeitadas. O que é isso? Vamos compreender isso melhor. É o seguinte, uma medida provisória, ela tem efeito imediato, né? Então, assim que ela entra no Congresso Nacional, ela passa a valer, produzir os seus efeitos, e pode ser que essa medida provisória não seja aprovada pelo Congresso Nacional. E não sendo aprovada pelo Congresso Nacional, vai ser arquivada, mas durante o tempo em que ela vigorou, ela produziu efeitos. E, às vezes, é necessário o Congresso Nacional regular essas relações jurídicas decorrentes dos efeitos da medida provisória. Então, enquanto naquele tempo em que a medida provisória vigorou, ela produziu efeitos, e aí o Congresso Nacional, dependendo da situação, ele regula essas relações jurídicas por meio de um decreto legislativo. Então, verificar aí o artigo 62, parágrafo 3º do nosso texto constitucional. Normalmente, o decreto legislativo tem efeitos externos ao Congresso Nacional, tem a ver com coisas que extrapolam o Congresso, que envolvem outros poderes, que envolvem situações específicas, né, pontuais, mas que estão fora do âmbito do Congresso Nacional. Esse é um ponto interessante que diferencia o decreto legislativo da resolução. Vocês vão ver que assuntos internos da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional são tratados por meio de resolução, tá? Por meio de resolução. Tem uma ou outra, né, exceção, mas a regra, né, seria essa aí, são tratados por resolução. E o decreto legislativo, por estar relacionado ao Congresso Nacional, ele precisa de ser aprovado tanto no Senado quanto na Câmara. Então, ele tem um processo legislativo que a gente chama de bicameral, como acontece na medida provisória, como acontece na emenda à Constituição, como acontece na lei ordinária, como acontece na lei complementar, né? São espécies legislativas cujo processo legislativo tem um rito bicameral, ou seja, passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A resolução ela tem efeitos internos, é usada aí para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o Congresso Nacional tratarem de suas questões de competência privativa, sobretudo. Então, a competência privativa da Câmara está lá no artigo 51 do texto constitucional, a competência privativa do Senado está no artigo 52 da Constituição Federal. Tá? E quando a resolução ela trata de questões afetas ao Congresso Nacional, por exemplo, regimento comum do Congresso Nacional. Como é que ele é aprovado? Ele é aprovado por meio de uma resolução. Resolução do Congresso Nacional. Regimento interno da Câmara dos Deputados é aprovado por meio de uma resolução da Câmara dos Deputados. Regimento interno do Senado Federal é aprovado por meio de uma resolução do Senado Federal. Enfim. Então, as resoluções elas são usadas para algumas coisas importantes. No caso, quando é uma resolução do Congresso Nacional, o rito é bicameral. Sendo a resolução da Câmara, somente a Câmara vai tratar daquela questão. Sendo a resolução do Senado, somente o Senado vai tratar daquela questão. Vocês vão observar na nossa próxima aula que existem diferenças entre o processo legislativo da Câmara e do Senado. Existem diferenças. Tem algumas diferenças, e aí nós vamos perceber, ver essas diferenças, tá bom? A resolução, coloquei aqui alguns exemplos. Usada para referendar nomeações políticas, fixar alíquotas de tributos, aqui no caso dos tributos, aqui, o Senado, né? As resoluções do Senado Federal, relacionadas àqueles dispositivos constitucionais, o artigo 155, 156, enfim, aquela parte ali da Constituição. Definição de algumas alíquotas estaduais, sobretudo, no Senado é a Casa de Representação dos entes da Federação, de impostos, né, estaduais. E aí eu sei que vocês têm o direito tributário, devem ter visto isso já lá no direito tributário. Normalmente, quando se discute normas do direito tributário, abre-se uma parte para as resoluções, dá-se uma atenção para as resoluções do Senado e a importância que elas têm na área do direito tributário.
Então, fixar alíquotas de tributos, suspender com efeitos erga omnes lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal julgar pela inconstitucionalidade de alguma norma, alguma lei e tal, o Senado Federal, né, ele vai ser comunicado, ele não tem prazo para tomar essa decisão, e ele pode, por meio de uma resolução, suspender com efeito erga omnes essa lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro tipo de resolução que tem, por exemplo, que é uma resolução do Congresso Nacional, é aquela resolução que nós mencionamos quando explicamos a lei delegada, a resolução dada ao Poder Executivo para que ele possa elaborar a lei delegada. Ela é uma resolução do Congresso Nacional. Então está aí, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Novamente, a medida provisória não é lei, mas tem força de lei. É apresentada pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, tramita no Congresso Nacional. Se aprovada, vai ser convertida em lei. Se aprovada com modificações, vai gerar também uma lei de conversão, um projeto de lei de conversão, e vai ser submetido à sanção presidencial, e aí ele pode ser aprovado também pelo presidente e passar a vigorar, e se ele for arquivado, vai perder os efeitos, no caso da medida provisória, conforme explicado aqui, quando falamos de decreto legislativo, o Congresso Nacional vai, por meio de decreto legislativo, regulamentar as relações jurídicas decorrentes dessa medida provisória. Então está aí, editada em caso de urgência e relevância pelo presidente da República. O decreto legislativo, matéria exclusiva do Congresso Nacional, atenção para o artigo 49, mas também pode aparecer regulando as relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias rejeitadas lá no Congresso Nacional. Tá? O processo é bicameral, envolve tanto Câmara quanto o Senado. E o decreto legislativo, ao contrário da resolução, tem efeitos externos ao Congresso Nacional, já a resolução, majoritariamente, efeitos internos. O Congresso Nacional, usada para a Câmara tratar de questões dela, o Senado tratar das suas questões, o Congresso Nacional, e aí, nesse caso, sendo o Congresso, a resolução do Congresso Nacional, o processo é bicameral, envolve Câmara e envolve Senado, para tratar das suas questões afetas aí às suas responsabilidades, às suas competências, enfim. Tá bom? Então está aí as nossas espécies legislativas. Aqui eu coloquei um resumo, lembrando aqui que a atividade legiferante ela é exercida com primazia pelo legislativo, mas não só pelo legislativo. E aí nós vimos os casos em que o Poder Executivo aparece legislando, né? Aqui no caso da lei delegada, da medida provisória também. E aqui um quadro sintético em que eu faço uma comparação mais focada na questão de como que você pode identificar o tipo de utilização de cada uma dessas espécies legislativas. Então, a emenda à Constituição, utilizada quando a matéria ela tem natureza constitucional, você quer alterar a Constituição. A lei ordinária, utilizada quando a matéria se destina a regular ou regulamentar dispositivos da Constituição, seu campo material é residual. A lei complementar é utilizada como a lei ordinária só que ela está expressamente prevista no texto constitucional. Então, somente vai aparecer lei para aqueles assuntos nos quais a Constituição exige que sejam tratados por lei complementar. Tá? A lei delegada também vai regulamentar dispositivos da Constituição, só que ela vai ser feita pelo Poder Executivo. A medida provisória, utilizada para regulamentar assuntos de lei ordinária em geral, e tem algumas exceções que não podem ser objeto de medida provisória. Quando olharmos lá o artigo 62, nós vamos ver isso mais detalhadamente, né? Lá no rito, no processo legislativo da medida provisória. Então, por exemplo, assuntos relacionados a direito penal, direito processual, normas orçamentárias, salvo aquelas de crédito extraordinário, aqueles assuntos que deverão ser tratados por lei complementar, dentre outros assuntos, não podem ser objeto de medida provisória. Tá? Ela sendo aprovada, ela vai virar uma lei ordinária.
O decreto legislativo, ele é utilizado para detalhar matérias que são de competência do Congresso Nacional, essa competência é exclusiva do Congresso Nacional, e as resoluções são utilizadas para tratar matérias que são de interesse da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, mas com foco mais interno e não externo, como é o caso do regimento interno dessas respectivas casas e do regimento comum do Congresso Nacional. Então, estão aí as espécies apresentadas para vocês, coloquei uma bibliografia aqui